Primeiramente, eu queria saudar todas as pessoas com um bom dia. É dia 25/4/2025, às 10 horas e 57 minutos. Eu sou o professor Rafael Nascimento. O assunto e o tema que a gente vai abordar aqui é algo que é recorrente no YouTube, como, por exemplo, a questão de indivíduos que eles aparecem nas redes sociais, mostram falsas credenciais e, posteriormente, ganha seguidores, militantes, etc. Os acordos escusos que particularmente existe também no YouTube, as parcerias, certo? Muitas pessoas desejando views, desejando engajamento, popularidade e faz uma série de coisas nas redes sociais que eticamente é totalmente desabonador. E outro caso específico é que, dependendo em especial do que você fala e as pessoas que te seguem, as pessoas que te apoiam são da mesma ideologia, seja religiosa, seja política, essas pessoas elas esquecem os fundamentos morais e elas terminam fazendo coligações, mesmo que essas coligações sejam ilícitas. E eu vou falar tudo isso nesse vídeo aqui, e eu espero particularmente que você aí do outro lado comece a analisar o que eu estou falando. No último vídeo que a gente fez, eu falei sobre a obra do Fábio Sabino, né? E que eu analisei a obra do Fábio Sabino, que eu analisei a obra de outro professor daqui das redes sociais, e o que eu observei que a obra é munida, em especial, de muitas bibliografias, mas que as informações contidas na obra, na literatura, é basicamente uma compilação ao pé da letra do que está lá descrito pelo autor, pelas informações onde foi pega essas informações. Então, por exemplo, não existe dentro da literatura do Fábio Sabino, do Ezequiel 28, uma construção, uma identidade pessoal do indivíduo. O que existe é textos que foram traduzidos do alemão, do grego, e tem texto também no português, que foi pego o texto, Ctrl+C, Ctrl+V e foi jogado. Se monta o esqueleto em cima de um raciocínio, né? E depois pega informações, se mune de diversas bibliografias que tem esse mesmo raciocínio e aí se coloca na obra que está sendo elaborada. Isso não é mérito. Isso, ao meu ver, é simplesmente oportunismo. E o que eu tenho observado, infelizmente, é que muitos indivíduos que são profissionais, inclusive, da área, eles usam esse tipo de artifício. Só que aí vai mostrar a fragilidade dele para quem, de forma, lê essa literatura e observa tais coisas. Porque, por exemplo, eu li a obra do Fábio Sabino e eu observei que não houve construção pessoal, não houve uma construção pessoal. Li uma obra de um outro acadêmico aqui do YouTube, não teve, foi Ctrl+C e Ctrl+V, eu não tenho nenhuma dúvida referente a isso. Até pelo fato que os próprios erros que o autor principal, onde eles tiraram a fonte, permaneceram do mesmo jeito. Ou seja, foi Ctrl+C e Ctrl+V. Então isso não existe mérito. É evidente que a obra é lançada, etc., mas não existe mérito por parte do autor. Mas outra coisa que eu vou falar aqui é que a gente sabe, certo? Principalmente eu, que eu saio do sistema religioso, né? Para quem não sabe, eu fui um levita na igreja protestante, passei um bom tempo dentro da igreja protestante. Depois eu me tornei pastor auxiliar por 3 anos e meio. Mas passei a maior parte do tempo como músico, cantando nas igrejas, etc. Foi particularmente isso. Mas o que eu pude tirar de lição dentro do movimento evangélico, protestante, cristão, o que eu pude tirar? Existe muita corrupção dentro das igrejas protestantes. Escândalos que são abafados por membros das igrejas, por líderes de igreja, para manter os dogmas, os credos e para manter simplesmente as ações dos líderes intactas. Por exemplo, se descobre um adultério de um líder religioso, os membros abafam. Se descobre desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro dentro dessas igrejas protestantes, também se abafa. Por quê? Porque a intenção, de fato, da liderança evangélica, ou seja, as pessoas que fazem parte da liderança evangélica, é convencer
certo? Pessoas que estão fora desse nicho a se converter à sua religião. E para isso tem que mostrar uma aparência de santidade, uma aparência de idoneidade, uma aparência de pessoas que têm um seio moral ilibado. Tem que se mostrar tudo isso, por mais que não seja. E quando acontecem os escândalos, e que são muitos, eu não sei se você sabe, mas adultério dentro das igrejas protestantes são os mais altíssimos. Pastores que se envolvem com mulheres casadas, noivas, dentro das igrejas protestantes. E não só isso, as pessoas que muitas vezes observam que está acontecendo isso fazem vistas grossas. Membros das igrejas fazem esse tipo de situação dentro do nicho protestante. Esses escândalos são corriqueiros. Não é uma coisa, vamos dizer, não é uma coisa simplória, não é uma coisa que acontece de vez em quando, é constante. Mas aí é necessário manter as aparências totalmente idôneas e lícitas. Então se cria fantasias que os locais, basicamente, que acontece isso, não é na igreja, é fora dela. Munido de todas essas informações que eu estou passando aqui nesse momento, a mesma coisa acontece quando você participa de um partido político. Quando você participa de um partido político, por mais que você, que seja membro desse partido político, você faça situações ilícitas, certo? Internamente ou externamente para opositores, ou mais ainda, que você faça situações que são totalmente antiéticas, totalmente criminal, os membros da sua bandeira ideológica partidária, eles abafam. Por quê? Porque é a mesma situação das igrejas. Para se convencer alguém é necessário criar máscara, né? Mostrar algo que não é. Criar máscara. Dentro do nicho político, de partidos e de movimentos ideológicos políticos, é a mesma coisa. Se a corrupção, se a ilicitude, se a vagabundagem, se as picaretagens provém de pessoas do mesmo nicho, os membros, os indivíduos que compõem a liderança daquele movimento ideológico, eles abafam. Agora, se porventura, o indivíduo que cometeu o ato é uma pessoa de fora desse nicho, eles acusam, eles jogam todas essas responsabilidades à tona, no ventilador. Por quê? Porque aqui não é demonstrar a ilicitude. O negócio aqui é a competição ideológica para obter poder e para obter status dentro, certo, do país, em termos políticos, em termos da fé religiosa, etc. O mesmo exemplo que acontece entre indivíduos que participam de uma religião dogmática, seja ela protestante, católico, etc., muitas vezes abafam a corrupção porque aquele indivíduo participa do mesmo nicho ideológico. A mesma coisa é quando você participa de um partido político. Acontece as mesmas práticas, ou seja, se a corrupção vem de uma pessoa de dentro, eles abafam. Se a corrupção vem de uma pessoa de fora ou de um opositor, eles jogam no ventilador. Porque a intenção, de fato, não é mostrar a realidade dos fatos, e sim proteger os seus. Tá dando para entender? E isso é particularmente algo negativo de quem participa de ideologias, seja ela política, seja ela religiosa. Entende a questão? E outra coisa, quando você faz parte de um partido político, você é obrigado a seguir a cartilha ideológica daquele partido. Se você não segue, os próprios membros daquele partido, daquele movimento ideológico, eles começam a te sabotar e começam simplesmente a agir de uma forma totalmente antiética com você. Porque é necessário manter simplesmente os interesses intactos. E aí eu vou entrar, diante dessas informações que eu passei, eu vou entrar aqui num questionamento que eu faço você pensar. Que é o seguinte: eu sei e tenho consciência do que eu estou falando nas redes sociais, em meu blog, que está aí o link abaixo, certo? Referente à questão das falsas credenciais do Fábio Sabino. E todo mundo aí pode simplesmente ter acesso no meu blog e depois pesquisar a respeito disso. O que eu fico pasmo, sabe o que é que é? Que quando o Fábio Sabino ele criou o livro Ezequiel 28, certo? Com essas características, ou seja, o indivíduo se muniu de diversas biografias, certo? E depois foi lá, pegou as informações do autor
que trouxe o artigo ou simplesmente a referência bibliográfica de um livro já escrito. Ele pegou uma linha, ou seja, o esqueleto do raciocínio que ele queria desenvolver, e ele pegou simplesmente alguns, traduziu e outros colocou do mesmo jeito, ou seja, Ctrl+C e Ctrl+V, sem dar uma identidade pessoal. Mas o que eu fico pasmo diante disso não é apenas só essa característica da elaboração do livro do Fábio Sabino e de outros que eu observei, mas que no próprio livro tem o endosso. Se você cria um livro e tem um endosso de um profissional que normalmente é acima de você, que tem um nível mais alto que você, pelo menos em títulos, em reconhecimento, o indivíduo que vai fazer o endosso, ele tem que tomar cuidado, porque se você endossa como profissional um indivíduo que comete um monte de trambicagem e picaretagem, você que é um bom profissional fica com um nome sujo, ou particularmente mancha o seu currículo. Tá dando para entender? E aqui eu observei no endosso do livro do Fábio Sabino, indivíduos que têm um peso, um nome dentro da academia. Por exemplo, Edson Faria Francisco. Edson Faria Francisco é professor de hebraico bíblico e de grego bíblico na Universidade Metodista de São Paulo. Entende? O Severino Pedro da Silva, eu já entendo porque ele endossou o livro do Fábio Sabino. Ele é da Academia Evangélica de Letras do Brasil. E o Agnaldo Leite de Sacramento, membro da Academia de Letras da Grande de São Paulo, também me entende. Eu vou desenvolver meu raciocínio em cima do que eu estou falando aqui. Veja só, o indivíduo chamado Severino Pedro da Silva, ele é da Academia Evangélica. E o Fábio Sabino lançou o livro dele pela Academia Cristã. Entende? A gente sabe que muitas pessoas que estão dentro do berço cristão têm problemas existenciais, psicológicos, certo? Sempre existe uma enrolada em termos morais. E eu observei isso porque eu acompanho isso de perto. Eu tenho amigos pastores, conhecidos evangélicos até hoje e etc. Minha família em peso é da linha protestante. Então a gente sabe que as pessoas que são da linha protestante, elas sempre têm algum desvio moral, por mais que não seja tão perceptível. Entende? E aí, se ele está lançando um livro que é da Academia Cristã e Fábio Sabino saiu de uma linha que existe muitos escândalos. Fábio Sabino foi da Assembleia de Deus, certo? Da linha de São Paulo, da Assembleia de Deus, da qual o Fábio Sabino saiu, existe muita trambicagem, picaretagem dentro do seio da igreja. Ou seja, falsas curas, falsas reabilitação, ou seja, o cara é paraplégico, ele fica bom. Isso sempre existiu da linha das Assembleias de Deus, certo? Da linha onde Fábio Sabino saiu ali. E em termos gerais, a gente sabe que isso acontece. Falsas curas, falsas reabilitações e tudo mais. Então ele saiu dessa linha. Então é evidente que uma pessoa que sai dessa linha, ele não sai são, da forma que deveria sair. Né? Não é à toa que eu observo os ditos trambiques que ele faz referente, por exemplo, à sua carreira profissional. Né? Que uma pessoa com um pouco mais de conhecimento começa a perceber tudo isso de uma forma simplória. Entende? Então, o Severino Pedro da Silva é da Academia Evangélica. Então dá para entender porque ele endossou o livro do Fábio Sabino. O doutor Agnaldo Leite do Sacramento também é da Academia Evangélica. E eu estou apenas sendo honesto aqui referente a isso. Entendeu? Ele é um indivíduo que participa da Academia de Letras de São Paulo, e eu sei um pouco do trabalho dele. E também é evangélico. Não sei se ainda é, mas no tempo era. Agora, o Edson Faria Francisco, por ter endossado, é que eu fico com uma ressalva. Porque é um indivíduo que tem um nome especificamente dentro do meio acadêmico, como professor, mas ele ensina, porventura, se eu não me engano, ele é judeu. Eu não tenho essa certeza, se eu não me engano, ele é judeu. Né? Mas a gente observa que quando existe uma similaridade ideológica, se eu sou evangélico, outra pessoa é evangélica, por mais que eu simplesmente cometa ilicitude, por mais que eu cometa trambicagem, por mais que eu seja antiético, por mais que eu cometa situações extremas, se eu participo da mesma ideologia daquela pessoa, eu termine endossando aquela pessoa. Eu quero acreditar que o Edson Faria Francisco não sabia disso tudo referente ao Fábio Sabino. Porque a partir do momento que o indivíduo coloca muitas credenciais que são falsas, isso do endosso do Edson Faria Francisco termina sujando a imagem dele. Tá dando para entender? Termina sujando a imagem do Edson Faria Francisco, que é um grande hebraísta. Inclusive eu tenho uma literatura dele em mãos. Mas é um grande hebraísta. Só que, porventura,
Existe também uma similaridade religiosa do Fábio Sabino com o Edson Faria Francisco, com o Dr. Aguinaldo Leite do Sacramento e com o Severino Pedro da Silva. Isso no período que foi lançado, particularmente, o livro de Ezequiel 28. Eu quero entender que seja por conta dessa aproximação ideológica religiosa. Só que aí, isso mancha a imagem do próprio Edson Faria Francisco. Por quê? Porque a gente, dentro da academia, a gente entende que a idoneidade de um profissional é que deve falar acima dos títulos, acima das credenciais em termos gerais, acima especificamente da popularidade, o engajamento que o indivíduo traz referente ao seu trabalho. Que a idoneidade do indivíduo é que deve ser superior a tudo isso. Só que a partir do momento que você observa que figuras como Fábio Sabino, entre outros que eu observei nas redes sociais, faz esse tipo de prática e tem um endosso de pessoas de nome, certo, nacional e até internacional, que é o Edson Faria Francisco, eu fico preocupado com a corrupção que existe dentro do meio, não só religioso, mas também do meio acadêmico. Até que ponto vai? Tá dando para entender aqui o raciocínio? Até que ponto vai? Entende? Porque quando eu escrevo um livro, lá eu escrevi um livro, não é só o conteúdo do livro. O que de real contribuição eu trouxe para aquela construção? Porque o livro é uma compilação de referências bibliográficas. Mas se eu simplesmente copio e colo o que as fontes que eu me muni colocaram no passado, eu não criei nada, eu simplesmente apenas fiz uma apostila. Basicamente foi isso que eu vi nessa obra. Uma quantidade muito grande de informação, mas eu não vi a identidade do autor, nenhuma, até porque eu olhei as ditas referências bibliográficas, fui analisar, é tudo do mesmo jeito, é como se tivesse copiado e colado, eu não estou inventando, isso aqui foi dessa forma. Tá dando para entender aqui? Então, assim, isso não é mérito, pessoal, isso não é mérito. Uma outra coisa importante que eu tenho que frisar nesse vídeo é a seguinte coisa. Eu citei o caso do Edson Faria Francisco, do endosso dele num livro de um personagem, de um autor que infelizmente comete muito trambique para potencializar o seu nome e o seu valor dentro da academia. Agora eu vou falar de uma situação, certo, que eu também vejo no YouTube. O YouTube, certo, como até um comentarista do meu canal falou, um YouTube é uma TV aberta, a nova TV aberta. Concordo com você, mas aí também deu espaço para muitas pessoas oportunistas adentrar no YouTube. Pessoas podem mentir sobre suas credenciais, pessoas podem dizer particularmente que tem certas obras lançadas e não tem nada, pessoas podem se passar como mestres, doutores e tudo mais, e termina a internet também fabricando muitos produtos artificiais. Entenda a questão? Pessoas criando canais fakes para sabotar o outro, militantes de uma bandeira ideológica sabotando canais de opositores ou de concorrentes, como é o caso da Liga Racionalista, do Antônio Miranda e companhia, dessa turma inclusive da esquerda, ateus da esquerda, que faz esse tipo de prática há bastante tempo, dos seguidores do Fábio Sabino, de indivíduos que são ligados à igreja protestante ou à igreja cristã. Porque o que eu observei? Durante anos eu observei o seguinte: como é que um pastor ele faz aliança com o Fábio Sabino e depois ele mesmo depois está criticando o próprio sujeito? Pois bem, teve uma palestra que o Fábio Sabino fez nas redes sociais, que ele simplesmente concedeu a palestra a uma igreja a qual o pastor, de antemão, há meses atrás, tinha brigado com ele. E depois esse mesmo pastor concedeu espaço para a palestra, pagou o cachê do Fábio Sabino, é evidente, e, consequentemente, também ganhou um dinheiro por trás. Ou seja, a aliança aqui foi com a única intenção de trazer uma renda monetária para os dois personagens. Mas por que isso aconteceu? Porque a linha tênue na internet do que acontece é o seguinte: muitas pessoas elas tentam obter vantagem e ser oportunista diante da ignorância de muitos. Particularmente é isso.
Outra situação que eu também quero colocar aqui no meu vídeo, eu tenho observado que existem pseudos intelectuais aqui no YouTube. E eu estou falando isso de uma forma pejorativa, eu estou falando um fato, e eu vou explicar o porquê. Se você observar, quando a gente cria um vídeo, esse vídeo que a gente criou para colocar de conteúdo nas redes sociais, ele vai ser muitas vezes munido de algumas informações. Mas toda a linha de raciocínio sempre vai existir alguma lacuna que não foi dita, porque ninguém preenche todas as lacunas, por mais capacidade que o indivíduo tenha. Então eu observo da minha parte a seguinte coisa. Eu vejo, por exemplo, personagens como Antônio Miranda, por exemplo, da linha ateísta. Um indivíduo, certo, que ele fica pegando vídeos de A, de B ou de C ou de terceiros, certo? Ele pega esses vídeos e ele fica fazendo como se fosse que significa reação aos vídeos e dando uma resposta das lacunas que ele observa naquele vídeo e dando uma resposta da contradição que ele observa. Isso qualquer pessoa faz. Normalmente, indivíduos que aparecem na internet, eles fazem esse tipo de prática para ganhar engajamento da própria militância. Porque essa militância, ele potencializa o vídeo desse indivíduo, porque isso vai simplesmente potencializar a narrativa dessa militância. Se eu sou de esquerda, participo de um movimento ideológico, eu faço um vídeo, essa militância assiste meu vídeo, coloca vários likes e posteriormente vai gerar views e o vídeo se torna, digamos, popular, a militância vai ter benefício referente a isso. Então o que existe nas redes sociais é pseudos intelectuais extremamente artificiais. Por quê? Porque tem envolvimento partidário aqui. A gente sabe que os algoritmos que são feitos, por exemplo, no YouTube, esses algoritmos é manipulado. Eu coloquei um artigo até mostrando isso. Quando a narrativa do que você está falando não vai de acordo com o que, particularmente, o governo ele deseja simplesmente colocar de narrativa dentro da sociedade, esse algoritmo é treinado para simplesmente não dar views ou não colocar os seus vídeos em primeira página. Os algoritmos são treinados a isso. Então, esse controle de narrativa que existe nas redes sociais, isso aí não é sensacionalismo, pessoal. Isso é fato. Isso é fato. Entendeu? Então, eu fico pasmo porque, por exemplo, aparece um Antônio Miranda da vida nas redes sociais. Esse indivíduo, ele está fazendo a reação de um vídeo que ele assistiu de um profissional. Só que esse indivíduo que está falando é profissional e ele não é. Mas aí ele pega alguma linha de lacuna de raciocínio que esse profissional fala para reagir em cima e ganhar views e engajamento. Só que esse dito Antônio Miranda, se for debater com esse profissional a qual ele está criticando, está reagindo e tudo mais, ele não passaria nem 5 nem 10 minutos no debate. Mas em compensação, ele faz um vídeo reagindo ao indivíduo para, digamos, refutar aquele profissional sobre aquele determinado tipo de raciocínio. Tá dando para entender? Isso gera engajamento, isso gera popularidade, porque a militância vai endossar aquele vídeo por mais que não seja um vídeo de qualidade substancial. A militância vai fazer isso porque vai potencializar a própria militância. Muitos partidos aqui injetam dinheiro nesses influencers digitais, nesses youtubers, e vocês não têm talvez consciência disso. E aí, quando essa militância que sai dos partidos políticos, eles se inscrevem nos canais desses ditos militantes, certo? E frama a quantidade de inscritos e, consequentemente, assiste os conteúdos desses militantes. Isso gera, de certa forma, um controle de narrativa desse conteúdo. Porque esses mesmos militantes que endossam, de fato, esses mesmos militantes que endossam a narrativa desse outro influencer digital que é militante, ao mesmo tempo ele também sabota e faz a dita política de cancelamento nas redes sociais. A dita política de cancelamento consiste simplesmente em sabotar aqueles canais que não falam a mesma narrativa. E eles fazem isso internamente com esses mesmos militantes que potencializam a narrativa da situação. Tá dando para entender? E eles sabotam esses canais para manter um controle de narrativa. Isso é feito, por exemplo,
Nos Estados Unidos acontece muito esse controle de narrativa. A gente vê isso na China, acontece demais esse controle de narrativa. A gente observa isso, por exemplo, na Ucrânia, a gente vê simplesmente esse controle de narrativa. E, consequentemente, no Brasil, a gente vê esse controle de narrativa. Normalmente, a narrativa e canais progressistas, eles fazem esse controle de narrativa no YouTube. E isso, de certa forma, é esquematizado tanto dos partidos políticos, com os influencers digitais que injetam conteúdos nas redes sociais para potencializar a militância. E esse controle, ao mesmo tempo que é feito pelos militantes, é feito especificamente por quem? Pelos algoritmos que são treinados a diminuir os views e os acessos de quem não fala as mesmas narrativas que particularmente o governo deseja. Então você vê conteúdos muito bons que não têm muitos acessos, e conteúdos extremamente militantes e ideológicos que têm acessos lá em cima. Por quê? Porque existe o controle dos algoritmos que são treinados para isso, e existe também a dita política de cancelamento interna que os próprios militantes da bandeira progressista fazem nas redes sociais. Isso aconteceu, por exemplo, no tempo de Bolsonaro, era feito a mesma situação, mas do lado da direita. E hoje esse tipo de controle de narrativa é feito pelos progressistas do mesmo jeito. Então você observa que a internet, na realidade, não é livre, é uma propaganda ideológica. Se você analisar bem, é uma propaganda ideológica. Entende? Uma propaganda ideológica que é controlada pelo próprio governo. Infelizmente, e quem se beneficia com isso são pessoas que fazem parceria com essa militância da situação. São pessoas que recebem dinheiro para fazer esse tipo de conteúdo. São pessoas que praticam um monte de trambicagem e um monte de atestação de falsas credenciais, mas são abafados, porque o que vai, de certa forma, definir o que pode ser visualizado ou não, não é o caráter, não é simplesmente a idoneidade do influencer digital, não é nada disso. É simplesmente as parcerias que são feitas por debaixo do pano, que remete às narrativas dos partidos da situação. Infelizmente, é isso que acontece, que talvez você ainda não percebeu, né? Infelizmente, a gente vive numa ditadura digital, né, há bastante tempo. E essa ditadura termina aumentando cada dia mais, porque a internet antigamente era um meio de informações livre e hoje é controlada pelo governo. Por quê? Porque se eu quero controlar um povo, é necessário controlar também o que eles recebem de informação. E isso tem a ver também com a internet. Um abraço do Rafael Nascimento.